Olá! Quando a gente olha para a superfície da Terra, parece que está tudo parado, né? Mas, na verdade, o que acontece ali é uma batalha silenciosa, uma escultura que leva milhões e milhões de anos. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça na geomorfologia para decifrar a história incrível que cada montanha e cada vale tem para nos contar. Alguém já parou para pensar nisso? Por que certas montanhas são super pontudas, afiadas e outras são mais baixinhas, arredondadas? A resposta para isso está numa disputa épica entre duas forças opostas. E essa pergunta vai ser o nosso guia para entender como o mundo ao nosso redor ganha forma. Para entender essa história, a gente precisa conhecer os protagonistas. De um lado, temos as forças internas, vamos chamar de os construtores. São elas que erguem a Terra com poder que a gente nem imagina. Do outro lado, estão as forças externas, os escultores, que com a paciência de Jó vão modelando e desgastando tudo, grãozinho por grãozinho. Então, esse é o nosso caminho de hoje. A gente vai explorar essas duas forças criativas, entender a arte da erosão, dar um pulo nas paisagens do Brasil, ver como os geógrafos interpretam o relevo, mergulhar nas paisagens submarinas e, por fim, analisar o litoral que não para de mudar. Vamos nessa! Bom, tudo começa aqui, nessa oposição. Uma força que constrói, que empurra para cima, e outra que desgasta, que rebaixa. E é o resultado dessa batalha constante que cria a variedade incrível de paisagens que a gente vê no planeta. Os construtores, como o nome diz, agem de dentro para fora. É a energia do interior do planeta que move as placas tectônicas e ergue cordilheiras gigantescas como os Andes. Ou então essa energia escapa em forma de magma, criando vulcões. Basicamente, eles são os grandes arquitetos, responsáveis pelas estruturas mais brutas do nosso mundo. Já os escultores, esses trabalham aqui do lado de fora, na superfície. A chuva, o vento, os rios, eles agem sem parar, redesenhando aquilo que os construtores ergueram. E hoje em dia, um novo escultor entrou em cena, com um poder impressionante, a ação humana. E a principal ferramenta desses escultores externos é a erosão. Mas não é uma coisa que acontece de uma vez só. É um processo bem metódico, com 3 fases muito bem definidas. Esse processo é um ciclo fascinante. Primeiro, o intemperismo quebra a rocha. Depois, agentes como água e o vento pegam esses pedacinhos e carregam, é o transporte. E, finalmente, a sedimentação, que é quando esse material todo é depositado em um lugar novo, construindo outra coisa, como o solo de uma planície ou a areia de uma praia. É a própria terra se reciclando. E olha que interessante, o clima do lugar define qual ferramenta de desgaste vai ser usada. Em desertos, só a mudança de temperatura entre o dia quente e a noite fria já consegue rachar as rochas. Isso é intemperismo físico. Agora, em florestas tropicais quentes e úmidas, a água da chuva age como se fosse um produto químico, dissolvendo a rocha aos poucos. É a força da natureza se adaptando a cada lugar. E para a gente ver essa escultura acontecendo em câmera super lenta ao longo de milhões de anos, o Brasil é um laboratório perfeito. A nossa paisagem revela uma história de uma antiguidade que é até difícil de colocar na cabeça. O segredo para entender o Brasil é este. A estrutura geológica é como a fundação de uma casa, construída há bilhões de anos. É super antiga. Já a forma do relevo, o que a gente vê, é como a pintura da parede, a fachada, que está sendo retocado o tempo todo pela erosão. Ou seja, a base é muito velha, mas a aparência está sempre se renovando. Pensa na Serra do Espinhaço, por exemplo. Ela já foi muito mais alta, talvez pontuda, como os Andes. Mas por ser tão, mas tão antiga, os escultores externos tiveram bilhões de anos para trabalhar, lixando os picos dela até chegar nessas formas suaves e arredondadas que a gente vê hoje. O tempo é, sem dúvida, o maior escultor de todos. Ok, mas como é que os cientistas organizam toda essa complexidade? A forma de ler o relevo brasileiro evoluiu bastante, e essa evolução conta uma história muito legal sobre como a própria ciência avança. No começo, a regra era simples, a altitude definia tudo. Depois, Aziz Absaber mudou o foco e perguntou: nesse lugar, o que domina é o desgaste ou o acúmulo? E, por fim, Jurandir Ross, usando dados de radar do projeto Radam Brasil, adicionou a peça que faltava no quebra-cabeça: a estrutura geológica. Aí, ele criou o mapa mais completo que a gente tem. A lógica do Ross, então, nos dá 3 cenários principais. Nos planaltos, a erosão está ganhando a batalha, desgastando mais do que acumula. Nas planícies, como o Pantanal, a sedimentação vence, ou seja, acumula mais material.
E nas depressões, a erosão simplesmente criou áreas mais baixas do que tudo que está em volta. No fim, é tudo sobre o processo que está dominando. E dentro dessas grandes formas, a gente encontra uma variedade incrível. As famosas chapadas com aquele topo retinho. As escarpas, que são aquelas encostas super íngremes na beirada dos planaltos, como a Serra do Mar. E o poético Mar de Morros, um cenário típico do Sudeste, onde a chuva foi esculpindo suavemente a paisagem por milênios. Mas a história não acaba na praia. O fundo do oceano esconde um relevo tão complexo quanto dos continentes. Então, vamos mergulhar um pouco para ver o que tem escondido debaixo d'água. A plataforma continental é basicamente a continuação do continente debaixo d'água. E ela tem, em média, só 200 metros de profundidade, o que permite que a luz do sol chegue até o fundo. E onde tem luz, tem vida. Por isso, essa área é um verdadeiro berçário para a vida marinha e também onde se concentram recursos importantes, como o petróleo. Depois da plataforma, o chão simplesmente desaba. É o talude, uma descida super íngreme para as profundezas. E lá embaixo, na escuridão total, estão a planície abissal e as forças marinhas, os lugares mais profundos do planeta, criados pela mesmíssima força que ergue o Himalaia aqui na superfície. Agora, vamos para a zona mais dinâmica de todas, o litoral. É uma faixa de terra que está em constante negociação, onde o mar atua como um agente que destrói e constrói ao mesmo tempo. É incrível pensar nisso. A força das ondas pode bater e esculpir paredões de rocha, as falésias, num processo de destruição. Ao mesmo tempo, as correntes podem transportar e depositar areia suavemente, construindo as praias e as restingas, num processo de criação. A restinga é um exemplo perfeito dessa construção. É um banco de areia que pode crescer tanto a ponto de fechar a entrada de uma baía, criando uma lagoa. A famosa Lagoa Rodrigo de Freitas, lá no Rio, é um ótimo exemplo desse processo geológico em ação. O litoral tem seu próprio vocabulário, claro. Mas às vezes o que não existe no vocabulário é o que conta a história. Por exemplo, por que não temos fiordes no Brasil? Porque eles são vales gigantescos escavados por geleiras. E a nossa história geológica simplesmente não teve esse tipo de escultor de gelo. E a gente termina com uma reflexão. Vimos forças naturais trabalhando por bilhões de anos. Mas hoje, a ação humana move mais terra e rocha do que todos os rios do mundo juntos. A pergunta que fica é: será que nós nos tornamos, para o bem ou para o mal, os novos e mais poderosos escultores da Terra?